Continuando, vamos falar sobre o ciclo reprodutivo de Basidiomycota. Ao contrário do que podemos pensar, os fungos não crescem somente nas florestas. Muitas vezes, eles estão mais perto do que você imagina. Observe os fungos da imagem e eles são comuns nas matas, mas também podem crescer em parques ou jardins próximos da nossa casa. Basta que o ambiente tenha condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Você já reparou que alguns representantes desse grupo podem ser utilizados como alimento? Sabe por quê? Pense no ciclo reprodutivo. Durante a fase reprodutiva, as hifas se aglomeram formando um micélio macroscópico, que neste grupo de fungos chamamos de cogumelo e que, dependendo da espécie, pode ser usado na alimentação. As hifas e formando o micélio. Já vimos que, além da morfologia, a maneira como os fungos se reproduzem é muito importante para classificá-los. Como será que os cogumelos se reproduzem? Sabemos que os esporos são responsáveis pela reprodução dos fungos. Agora precisamos descobrir onde os esporos são produzidos nesse grupo. Uma dica: que parte dos cogumelos chama mais atenção? Observe o cogumelo é composto por uma haste, denominada estipe, e por uma porção dilatada, chamada chapéu ou pílio. Qual dessas partes poderia produzir esporos? Esse é o pílio e essa é a estipe. No chapéu, na parte interna, encontramos uma série de lâminas chamadas de lamelas. E o que será que nós vamos encontrar nas lamelas? Você notou os pontos pretos no interior das lamelas? Eles são os esporos produzidos durante o período reprodutivo no interior das lamelas. Vamos ver como isso acontece. Os esporos, então, são levados pelo vento, pela água ou por animais. O que você acha que acontece com esses esporos? Tente recordar o que aconteceu no ciclo anterior. Ao caírem em um substrato adequado, os esporos germinam, originando as hifas. Relembrando, as hifas são monocarióticas com núcleo haploide em cada septo ou compartimento. São essas. As hifas vão crescendo. E o que acontecerá quando encontrar outras hifas de linhagem diferente? As hifas se fusionam, originando uma nova hifa dicariótica. Hifas com 2 núcleos haploides por célula ou segmento. Nesse momento ocorre a primeira etapa do ciclo reprodutivo, a plasmogamia, que é a união de citoplasma. E agora pense, o que deve acontecer? As hifas que até então cresciam no solo desapercebidas, exteriorizam-se e surgem na forma de um cogumelo. Até aqui tudo bem. Para continuarmos o ciclo reprodutivo, vamos voltar ao ponto de partida, ao chapéu do cogumelo ou pílio. Observe uma lamela em detalhe. O que você pode ver? Os esporos, que são esses. Muito bem. Mas como esses esporos são produzidos? Nas lamelas, que se localizam no chapéu do cogumelo, algumas células se diferenciam recebendo o nome de basídia. Essas são a basídia. Nas basídias, os núcleos haploides se fusionam, originando um zigoto diploide. Segunda etapa do ciclo reprodutivo, que se chama cariogamia, que é a fusão dos núcleos. Você está lembrando do ciclo reprodutivo dos fungos? Então, me diga, essa reprodução é sexuada ou assexuada? Muito bem, sexuada. O núcleo diploide sofrerá meiose, originando 4 núcleos haploides. Nos fungos, a meiose é sempre zigótica. E agora, qual será a próxima etapa? Note que, independentemente do grupo de fungos, sempre após a fusão de 2 núcleos haploides gerando um núcleo diploide, ocorrerá a redução cromática e novos núcleos haploides são produzidos. Esses núcleos serão os novos esporos, que migram para fora das basídias, terminando na maturação. Nos fungos Basidiomycota, os esporos sexuados são chamados de basidiósporos.
E o ciclo reprodutivo termina aqui? Essas são as basídias. Ainda não. Os basidiósporos, ao serem liberados, germinam, originando novas hifas, que reiniciarão o ciclo reprodutivo. Será que a forma sexuada é a única maneira desses fungos basidiomicota se reproduzirem? Pense no destino dos esporos que são liberados. Eles podem ficar latentes ou, quando em condições favoráveis, germinar, certo? Os esporos que germinam originando hifas podem não encontrar hifas de outras linhagens, como já vimos no ciclo dos Ascomicota, lembra? As hifas irão crescer e desenvolver uma estrutura diferenciada, um conidióforo, que é este, que produzirá esporos denominados conídeos, que são esses. Qual será o destino desses conídeos? Os conídeos germinam, reiniciando o ciclo reprodutivo assexuado dos fungos Basidiomicota. Diferentemente dos Ascomicota, esses esporos não contaminam alimentos. Ciclo reprodutivo de zigomicota. Você acha que no pão ou em outro alimento mofado na sua casa só encontramos fungo Ascomicota? Quais os outros grupos de fungos que podem formar mofo? Outro tipo de fungo que ataca os alimentos são os zigomicota, conhecidos como bolor negro do pão, pela cor característica do micélio. Perceba. Ao observarmos o micélio ao microscópio, veremos que ele é formado por hifas, assim como os demais fungos. O que você nota de diferente nessas hifas? Isso mesmo, elas são aseptadas. Hifas septadas ou cenocíticas são aquelas que não apresentam septos internos, de modo que não há compartimentos internamente delimitados. E aqui vai uma dica. Esse tipo de hifa é característica dos zigomicota. As hifas maduras desenvolvem uma dilatação na sua extremidade, chamada de esporângio. Essa região. Qual seria a função dessa estrutura? Pense no que você já viu nos outros ciclos. Isso mesmo, produção de esporos. E o que acontece com os esporos produzidos pelo esporângio? Acompanhe cada etapa do ciclo reprodutivo na miniatura em que se encontra no alto da tela. Aqui é o esporângio. Assim como vimos em Ascomicota e Basidiomicota, os esporos liberados só germinam e formam hifas quando encontram um substrato adequado, por exemplo, um pão na sua casa. Perceba. Como você acabou de ver nos outros ciclos de vida, quando hifas de linhagens diferentes se encontram, são produzidos hormônios que estimulam seu crescimento, até que elas se toquem. No encontro de duas hifas surge uma nova estrutura, o gametângio. Você lembra a função dessa estrutura? Note que os núcleos haploides de cada hifa permanecem separados por uma parede. Você lembra que no grupo do Ascomicota, os gametângios formados a partir do encontro de hifas de diferentes linhagens recebem nomes especiais? São estruturas globosas chamadas de arquegônio e anterídeo, que, no momento da plasmogamia, se ligam pelo tricógeno. Já no grupo do zigomicota e dos basidiomicota, os gametângios são designados apenas com mais e menos. Algum tempo depois, os núcleos das suas hifas se juntam no mesmo compartimento. Essa etapa é conhecida como plasmogamia. Mas, para dar continuidade ao ciclo reprodutivo, tente recordar o que ainda precisa acontecer. Muito bem, precisa ocorrer a fusão dos núcleos, a cariogamia, para produzir um núcleo diploide ou zigoto. Uma nova estrutura é formada, o zigosporângio. Essa etapa caracteriza que tipo de reprodução? É uma reprodução sexuada. Os núcleos diploides, zigotos, do zigosporângio são chamados de zigosporos e são análogos
as basídeas e ascas que você viu nos ciclos anteriores. Após um período de dormência, esses núcleos germinam esporangióforo. Acompanhe. Esse é o esporangióforo. Observe que o esporangióforo apresenta uma dilatação, o esporângio. Essa é a dilatação, esporângio. Após a meiose dos núcleos diploides, são produzidos esporos haploides, que nesse grupo são chamados de esporangiósporos, que são esses. Os esporos liberados do esporângio poderão germinar, se encontrarem um ambiente favorável. As hifas que não encontrarem outras hifas de linhagem diferentes não podem trocar seu material genético. Então, o que acontecerá com elas? Simplesmente, essas hifas vão crescer e desenvolver uma estrutura, o esporângio, para continuar seu processo de dispersão através de esporos, colonizando outros substratos, assim como vimos do ascomicota e basidiomicota. Lembra? Esses esporos são formados por mitoses no interior do esporângio. Logo, trata-se de reprodução assexuada, certo? Note que esses esporos têm uma origem diferente daqueles formados pelo encontro de hifas de duas linhagens, não é mesmo? Você lembra da importância da reprodução sexuada? Saiba que o ascomicota e basidiomicota, os esporos assexuados, os conídeos, são produzidos no conidióforo. E os esporos sexuados, as ascas e basídeas, embora essas estruturas sejam morfologicamente iguais, em zigomicota, o esporo assexuado é formado no esporângio e o assexuado no zigósporo. A reprodução assexuada é muito mais rápida, pois possui o menor número de fases, e dessa maneira que o bolor cresce tão rápido sobre os alimentos. Por outro lado, a reprodução sexuada, apesar de mais longa, garante a variedade genética. Prática de fungos. Agora que já caracterizamos o ciclo reprodutivo dos principais grupos de fungos, vamos conhecer um pouco da sua morfologia. Procure em uma mata ou jardim cogumelos frescos. Coloque-os em uma bancada e observe as suas partes. Você será capaz de diferenciar o rizoide, que no grego é raiz. Essas extensões de fungo são semelhantes às raízes ramificadas que absorvem água e nutrientes. A volva, que é a porção dilatada da base do estipe. A haste, que é a parte ereta do cogumelo. E o pílio, que é a porção dilatada, também conhecida como chapéu. Na parte interna do pílio, você encontra as lamelas, que são lâminas que se encontram na parte inferior do pílio. Então, esse é o rizoide, a volva, haste, o pílio e a lamela. Com o auxílio de uma lâmina de aço, corte o pílio em fatias e coloque uma fatia bem fina sobre uma lâmina de vidro. Pingue uma gota de água e cubra com a lamínula e observe no microscópio. As estruturas arredondadas avermelhadas que aparecem são os basidiósporos, que são essa estrutura, esporos exógenos. Esses esporos são produzidos nas basídeas, que está nesta região. Observe as basídeas que estão localizadas na borda da lamela, que são essas. Observe que ao utilizar um cogumelo fresco, você terá mais chances de ver estas estruturas, porque as lamelas estão maduras. Na atmosfera existe uma grande quantidade de esporos à espera de um substrato adequado para se desenvolver. Para observarmos, deixamos alguns alimentos, como por exemplo laranja, tomate ou mamão, fora da geladeira, em local sem luz, por alguns dias. Quando perceber, eles ficam embolorados e vamos começar a observação.
Pegue um pouco de bolor e monte uma lâmina, e com o auxílio de um microscópio observe. Você verá filamentos que são as hifas. Estas são as hifas de que temos falado até agora. E os pontos mais escuros são os esporos, que são esses. Observe e descreva a forma das hifas, a presença de septos e a coloração de esporos. Todas essas informações são úteis para identificar o grupo de fungos. Você já viu um líquen? Os líquens são aquelas crostas ou ramos que crescem sobre árvores ou rochas. Mas o que são líquens? Líquen é uma simbiose mutualista. O fungo recebe da alga carboidratos e compostos nitrogenados, mas repassa a ela nutrientes minerais por ele absorvidos, no ar ou na chuva, além de proporcionar um ambiente físico adequado à sua sobrevivência. Então, essa simbiose mutualista entre o fungo e uma população de algas unicelulares. Nessa prática, vamos observar a estrutura morfológica e reprodutiva dos líquens. Para isso, precisamos coletar um exemplar preso a uma árvore. Após a coleta, corte um pequeno fragmento e faça um corte transversal com auxílio de uma lâmina de aço. Coloque as fatias sobre uma lâmina de vidro, pingue uma gota de água e cubra com a lamínula e leve ao microscópio. O que você vê? Se o corte for bem fino, você observará as hifas compactadas dos fungos, que são essas, e as células esverdeadas, as algas. Esses dois organismos compõem a simbiose que formam os líquens. Ainda no corte transversal, se o líquen estiver fértil, poderemos observar as ascas, que são essas, e os ascósporos, que são estes, no seu interior. Observe e esquematize tudo o que encontrar. Resumo: vimos que os esporos são a principal forma de propagação dos fungos. Concluímos que os esporos dos fungos variam quanto à sua origem, sexuada e assexuada e localização. Observamos que as subdivisões dos fungos se diferenciam segundo os diferentes.